vezes quando nós estamos enfrentando momentos difíceis na nossa caminhada, e eu espero que você não esteja experimentando esse momento na sua vida, e se você estiver experimentando, saiba que é um momento em que o Senhor está utilizando para torná-lo participante de sua santidade, como o autor de Hebreus já disse no capítulo 12. Mas, queridos, muitas vezes quando nós estamos enfrentando esses momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de injustiças, e era exatamente o que muitos desses crentes hebreus, eles estavam enfrentando. Nós achamos, meus irmãos, que os nossos sofrimentos nos habilitam a retrocedermos na fé, a voltarmos atrás e a pecarmos contra o Senhor com o pecado da incredulidade. E, queridos, é interessante porque, se os irmãos perceberem, o autor de Hebreus, ele chega no final da sua epístola, dando praticamente um resumo do que ele já estava falando. Quando ele escreveu no capítulo 5, versículo 12, ele disse assim: olha, num período em que vocês deveriam ser mestres, é preciso que vocês sejam ensinados novamente os princípios dos oráculos de Deus. Pelo decorrer da história de vocês com Deus, é isso que o autor de Hebreus está falando no capítulo 15, vocês deveriam ser mestres, mas vocês precisam que vocês sejam ensinados os princípios dos oráculos de Deus, porque eles estavam passando por momentos difíceis, eles estavam passando por momentos de perseguição, eles estavam sofrendo injustiças, e eles estavam retrocedendo na fé, eles estavam voltando atrás. Por isso que você percebe no capítulo 10, no final, o autor de Hebreus, ele diz exatamente isso: nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem firmes na fé, porque, meus irmãos, nenhum sofrimento na sua vida, nenhum momento que você esteja enfrentando difícil, nenhuma luta que você esteja enfrentando habilita você a retroceder na fé. Pelo contrário. E, meus irmãos, por não ser justo o nosso sofrimento, aos nossos olhos, nós temos a prática muitas vezes de agir como Asaf. Asaf, ele escreveu assim: com certeza foi inútil guardar o meu coração em integridade diante de Deus. Está tudo certo aqui? Acho que está, né? Achei que foi um trovão aqui. Mas Asaf, no momento que ele estava passando provavelmente de privação. O que é privação? Quando você é privado de ter algo que você deseja. Ele estava passando por um momento de privação e ele questionou, porque, meus irmãos, como nós vimos hoje pela manhã, o pecado que habita em nós, no fundo, sempre nos leva a deixar que Deus pague a conta. No final das contas, muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo conosco? Por que essas coisas estão acontecendo? Mas, meus irmãos, esses são momentos de insensatez da alma. Esses são momentos de confusão da alma. E eu creio que todo aquele que hoje é sensato quanto a Deus, já experimentou algum momento de insensatez na sua vida. Mas quando nós observamos aqui, nós vamos perceber que nós também, quando nós enfrentamos esses momentos de insensatez, nós podemos perceber que nós passamos por esse momento de retrocesso da fé, não porque nós estamos sofrendo, não porque estamos sendo perseguidos, não porque estamos experimentando injustiça, mas porque as coisas estão tudo bem. Está tudo bem. Nós estamos experimentando, inclusive, um período de conforto, de tranquilidade, de certa segurança. E nós não percebemos que também neste momento, nós retrocedemos na fé ao invés de avançarmos. Na vida daquele que tem nele a presença do pecado, tanto o sofrimento quanto a luta, ou um momento de tranquilidade e segurança, se você não vigiar o seu coração, você retrocede na fé. O autor de Hebreus está preocupado com isso.
Eu sei que alguns irmãos aqui, pelo menos eu conheço alguns, que têm sérios problemas de coluna. Não é? Dizem que a partir do 40, você tem a tendência de ter um problema de coluna. Eu tenho. E aqueles que têm dão uma risadinha, né? Mas certo dia eu estava conversando com a Tânia, nós estávamos tomando um café, e ela olhou para mim e falou assim: você está vendo a forma como você está sentado, meus irmãos? Eu parecia uma vírgula. Você está vendo a forma como você está sentado? E eu falei assim, não. E aí eu olhei para mim, eu falei, realmente eu estava torto, eu estava envergado, mas eu estava totalmente confortável. Os meus sentimentos me enganaram, porque para mim estava tudo bem. Eu estava numa posição confortável, mas a minha posição confortável representava exatamente tudo aquilo que estava errado na minha postura. E meus irmãos, muitas vezes nós estamos experimentando também esses momentos de situações confortáveis, mas quando Deus olha, Deus sabe que está torto. Deus sabe que está fora. Você não percebe muitas vezes, mas Deus sabe. E Deus nunca permitirá que um filho seu permaneça no caminho errado, porque o Senhor, Ele trará você para que você seja, como eu disse no início, participante da santidade dEle. Mas talvez quando o Senhor começar a endireitar você, você sentirá desconforto. Para que experimentemos muitas vezes a bênção, nós precisaremos experimentar o desconforto vindo da parte de Deus. E tudo que acontece na vida do seu povo, na vida do povo do Senhor, tudo que acontece na vida daqueles que o Senhor chama para Ele, tem a ver com Deus. O Senhor está administrando todas as coisas. Meus irmãos, esse texto de Hebreus 13 é o término de uma série de exortações inspiradas pelo Espírito de Cristo. E foram escritas, queridos, para crentes que estavam passando exatamente por esses momentos de sofrimento, por esses momentos de confusão. Mas existe uma lição maior aqui, que nós precisamos perceber, e é perceptível. Os sofrimentos, as lutas que nós enfrentamos como crentes, não eliminam as nossas responsabilidades como servos de Cristo. As lutas que nós enfrentamos, os sofrimentos que nós experimentamos, não eliminam as nossas responsabilidades com o nosso Senhor. Não elimina as nossas responsabilidades com o nosso próximo. E tudo isso tem a ver com sacrifícios de adoração ao Senhor. Mas no domingo que vem, se o Senhor permitir, nós observaremos esse sacrifício fraternal que está no versículo 16. Mas, queridos, seria muito importante que vocês lessem a epístola aos Hebreus, nós estamos chegando ao final, juntamente com a epístola aos Gálatas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no finalzinho, no versículo 12, olha o que Paulo diz para eles: os que desejam causar boa impressão no exterior de vocês, eles estão tentando obrigá-los a se circuncidarem. E eles agem desse modo apenas para que vocês não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele é um autor bíblico inspirado pelo Espírito de Cristo para revelar aos crentes a supremacia de Jesus. Ele é. Ele é. E nós precisamos perceber isso, sabe por quê? Porque, meus irmãos, eles estavam recebendo propostas para aliviarem as pressões na caminhada cristã. Eles estavam recebendo propostas para aliviar as perseguições. Sabe por quê? Porque os seus próprios familiares, que eram judeus, eles diziam para eles: olha, se vocês se circuncidarem, se vocês voltarem a práticas do judaísmo que vocês abandonaram, vocês não serão perseguidos. Lembre-se de que Paulo, todas as vezes que o apóstolo Paulo chegava em uma cidade para pregar, ele ia em uma sinagoga e ele sofria muita pressão.
Mas as maiores perseguições que Paulo sofreu foram dos judeus. E os judeus estavam olhando para esses crentes hebreus, por isso a carta, a epístola é para os crentes hebreus. Eles estavam recebendo essas propostas: se vocês voltarem, crê em Cristo, tudo bem, vocês podem crer, nós temos evidências que Ele é o Messias, creiam nele, mas não somente isso, façam essas coisas. E aí quando o crente começa a acreditar que é possível andar com Deus sem dar a Ele todo o crédito, nós não estamos entendendo o que é a supremacia de Cristo. Eu digo para vocês com toda a convicção de que um dos maiores pecados da igreja evangélica de todo o mundo é não crer na suficiência e na supremacia de Cristo. Sempre nos inclinamos para algumas coisas mais. E sabe quando você muitas vezes não enxerga o livramento e o cuidado de Deus, e você acaba aceitando as ofertas de homens que não reconhecem a Cristo? Muitas vezes, meus irmãos, nós não percebemos que nós estamos diariamente recebendo propostas da serpente, para que a nossa vida cristã, ela não seja daquele jeito, com tanta renúncia. Não precisa de tudo isso. A vida cristã é mais suave. É possível você agradar a Deus fazendo muitas coisas que muitos homens fazem. Esquece um pouco essa questão de somente Cristo. Confiar somente nele. Você pode confiar na sua própria força. Você pode confiar em homens. Você pode colocar a sua segurança no seu trabalho. Você deve colocar a sua segurança no governo. Você deve colocar a sua segurança em homens. E aí o crente caminha neste mundo do qual ele não pertence, como diz o versículo 14, acreditando que é possível andar com Deus sem confiar plenamente nele. E meus irmãos, em Hebreus, o autor ele está dizendo para os seus irmãos: queridos, é insensatez voltar à prática de sacrifícios vazios para buscarmos a aprovação de Deus, sendo que todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram apenas sombra de um sacrifício maior, que ele já falou nos versículos de 9 a 12. Agora, se você ainda não entendeu essa verdade, você precisa entender, meu irmão. Deus não espera nada além daquilo que o seu filho já fez. Deus não espera de mim, de você, nada além daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Agora o que Deus está fazendo é conduzindo você para que você confie plenamente nele, para que a sua vida esteja depositada plenamente nele. Plenamente. Sendo assim, os sacrifícios agradáveis a Deus, que nós veremos a partir de agora, nos versículos 15 e 16, são aceitos como agradáveis, porque estão encobertos pelo sacrifício vicário de Jesus. Sacrifício vicário significa o sacrifício substitutivo. Meus irmãos, tudo o que o autor bíblico está ensinando para os crentes hebreus, tudo aquilo que vocês estão ouvindo como ovelhas de Cristo, que vocês devem fazer, tudo isso está debaixo da cobertura daquilo que Cristo fez. Por isso que ele vai falar do sacrifício expiatório de Cristo, e ele vai falar assim: olha, meus irmãos, é coerente, porque nós não temos uma cidade permanente, nós esperamos a cidade que há de vir. Versículo 14, portanto, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. E eu quero pensar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre a verdade desses sacrifícios aceitáveis, e preste atenção, em tempos de sacrifícios vazios.
Sacrifícios aceitáveis em tempos de sacrifícios vazios. E queridos, a partir desse tema, eu quero adiantar para você que sacrifícios aceitáveis são todos aqueles que enaltecem a obra de Jesus Cristo. E sacrifícios vazios são todos aqueles que afastam o coração do crente da supremacia de Jesus. Mas eu quero orar. Eu não tenho desejo, meus irmãos, a cada domingo que seja mais um sermão. Eu não me preparo durante toda a semana para o dia do grande encontro, para que você saia daqui acreditando que eu ouvi mais um sermão bíblico. Existe algo que o Senhor quer fazer na sua vida hoje, que o Senhor quer ensinar para você hoje, e isso tem a ver com aquilo que Ele está fazendo com você e com o povo dEle. Mas eu gostaria que você orasse agora. Eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor. E se você não tem muita coisa para falar para o Senhor, nesse momento, apenas fale: Senhor, direcione o meu coração para o Senhor. Eu convido você a orar. E depois eu quero orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, Tu és o Deus que se revelou a nós por meio do Teu Filho. Ele é a expressão exata do ser do Senhor. Senhor Deus, nele todas as coisas subsistem. Nele nós estamos fundamentados. Nele nós estamos firmados. Nele nós estamos sustentados. E nele nós queremos ser aperfeiçoados. Senhor Deus, mas o Senhor conhece a realidade de cada coração presente aqui. Como nós já dizemos, ó Deus, nós falamos para o Senhor. O Senhor é o Deus do teu povo, mas o Senhor é um Deus pessoal. Ó Deus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor conduza o coração dos meus irmãos para o Senhor, assim como o Senhor tem conduzido o meu coração nessa palavra tão maravilhosa, dada aos hebreus, ó Pai, preservada para nós. São bênçãos que nós pedimos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a lição que nós precisamos observar no versículo 15 é que a superioridade de Cristo deve produzir em nós uma adoração contínua e perceptível nos relacionamentos. A supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo deve produzir em nós uma adoração contínua e perceptível nos nossos relacionamentos. Olha o que ele diz no versículo 15, me acompanhe novamente. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Queridos, a palavra sempre traz a ideia de algo contínuo. A palavra sempre traz a ideia de uma adoração contínua. O autor bíblico está falando de sacrifício de louvor a Deus. Preste atenção que ele está convocando os crentes a, por meio de Jesus, oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor. Isso significa que nós, como crentes, quando nós confiamos e cremos na supremacia de Cristo, nós devemos, isso deve produzir em nós uma adoração contínua, mas perceptível, porque ele diz, lábios que confessam o seu nome. A primeira observação que a gente precisa fazer do texto, que nós já temos visto, é que o autor nos mostrou que quando no versículo 14 ele disse, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir, nós estamos diante de uma conclusão de tudo que já foi dito. Nós já vimos isso semana passada. Ele começa o versículo 14 dizendo, de fato, ele está concluindo. Diante de tudo que já foi dito, ele chega a uma conclusão. A conclusão que ele chegou é, olha,
De fato, nós devemos viver uma vida coerente como cidadãos de uma cidade que não se vê. Nós não somos este mundo. Nós não temos aqui cidade permanente. Então é coerente que vivamos dessa forma. É coerente que nós saiamos até Cristo e soframos a vergonha, a mesma que Cristo experimentou. Não fomos chamados apenas para experimentarmos a graça, mas chamados para termos o privilégio de padecermos pela graça. Isso está no conceito bíblico. Agora, nós, e ele queria que eles soubessem disso, nós não buscamos, queridos, práticas religiosas para alcançarmos o favor de Deus. Não, como os judaizantes ensinavam, mas o contrário. Por isso o versículo 15, ele inicia da seguinte forma: por meio de Jesus. Por meio de Jesus ofereçamos. Por causa daquilo que ele fez por nós. E por seu sacrifício supremo, e ele ter toda a primazia, por causa disso, por meio de Jesus, pois ofereçamos. Isso significa que os sacrifícios de louvor, o sacrifício de louvor que ele fala no versículo 15, e o sacrifício que nós veremos no versículo 16, o autor tem em mente que esses sacrifícios, eles estão debaixo do sacrifício aceito por Deus, que foi o sacrifício de Cristo. Eu espero que isso esteja claro para os irmãos. Isso precisa estar claro, porque, queridos, foi o sacrifício de Jesus Cristo que nos fez aprovados diante de Deus e nos fez cidadãos do reino inabalável. Foi o sacrifício de Jesus, foi por causa do sacrifício substitutivo de Jesus que nós temos uma esperança eterna. A nossa esperança, ela não é como a nuvem que passa. Todo aquele que investe, ele tem riscos. Não há nenhum tipo de investimento financeiro que você não corra riscos. Mas todo aquele que investe a sua vida em Cristo e dedica a sua vida a Cristo, não há risco nenhum. A garantia de vitória. Nós podemos dizer de fato, no final de todas as coisas, tudo vai terminar bem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo vai terminar bem. Mas existe uma outra observação aqui, e é importante que a gente perceba. Enquanto o sacrifício de Jesus Cristo, ele anulou todos os demais sacrifícios da antiga aliança, em Cristo, os fiéis, eles são chamados a oferecerem um sacrifício contínuo de louvor, de adoração. Meus irmãos, hoje de manhã nós pensamos um pouco sobre o tabernáculo, nós pensamos um pouco sobre aquilo que aconteceu no tabernáculo, e nós sabemos que no tabernáculo, os sacrifícios, eles eram contínuos, eles não paravam. E o sacrifício trazia um conceito de adoração. Meus irmãos, os sacrifícios que aconteciam no tabernáculo eram diários. Diários. E o autor aqui de Hebreus, ele está falando de sacrifícios que devem ser oferecidos a Deus continuamente. Então nós estamos falando de um sacrifício de louvor contínuo, sempre. Por aquilo que Cristo fez por nós, Deus deseja que nós tenhamos todos os dias a prática de oferecer a Ele um sacrifício de louvor. Mas ainda nós não sabemos que sacrifício de louvor é esse. Ele vai falar. Mas Paulo já havia falado quando escreveu Romanos capítulo 12, que nós devemos, pelas misericórdias de Deus, nós devemos oferecer a Ele um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Agora preste atenção no que Pedro escreveu. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio separado, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Queridos, o sacrifício de louvor,
que o autor de Hebreus está pensando aqui, ele vai muito além de comportamentos religiosos, ele vai muito além de louvores, músicas, ou serviço nas coisas do Senhor, ele vai muito além de tudo aquilo que nós estamos acostumados a praticar, que são reflexos da nossa adoração ao Senhor, mas ele está com um pensamento fixo em um tipo de sacrifício. E ele diz que essa adoração contínua, na verdade, ela é uma afirmação, ela é uma confissão. Perceba que ele diz, lábios que confessam o seu nome. Lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de louvor que nós devemos oferecer a Deus são lábios que confessam. Agora ele não está pensando em música, ele não está pensando nos salmos, ele não está pensando na poesia hebraica, ele não está pensando nas orações, ele está pensando em lábios que confessam o nome. Então nós estamos falando de um sacrifício confessional. Isso é muito profundo, ainda mais diante do que eles estavam vivendo. Mas, meus irmãos, aqui nós estamos pensando naquilo que a Bíblia nos ensina como ortodoxia. A ortodoxia tem a ver com o conhecimento correto. Antes de pensarmos na prática correta, nós precisamos ter o conhecimento correto. Notem, queridos, que esse sacrifício confessional era oferecido e deveria ser oferecido diariamente. Ele usa a expressão sempre, sempre, todos os dias. Todos os dias o crente em Jesus Cristo, ele deve oferecer um sacrifício de louvor. E esse sacrifício de louvor são lábios que confessam o nome dele. O que isso significa? Meus irmãos, isso significa que o sacrifício de louvor é contínuo. O sacrifício de louvor é fruto, não é origem. O sacrifício de louvor é o fim, não o meio. O sacrifício de louvor não é o louvor em si. O sacrifício de louvor aqui, apresentado continuamente a Deus pelo crente, é identificado por Deus como um sacrifício de louvor, quando sai dos lábios desse crente a confissão do nome do Senhor. Isso diariamente. Calma que nós vamos para a prática. Mas o que ele está dizendo é que o que torna o sacrifício de louvor um louvor a Deus não é a música que sai dos lábios, não é a oração que sai dos lábios, mas a confissão. A confissão. Então, queridos, a música que sai dos lábios, que sai dos seus lábios, ela precisa expressar a confissão da fé bíblica. As orações que saem dos seus lábios precisam expressar a confissão do nome do Senhor. Agora, em Romanos capítulo 10, Paulo, ele escreveu que a confissão que sai da boca, ela é necessária para a fé salvífica. Todo aquele que confessar com seus lábios o nome do Senhor, será salvo. Porque nós já estudamos que o nome não tem a ver apenas com a identidade de Cristo, mas com a obra dele. Agora aqui em Hebreus 13, 15, a confissão era necessária, sabe para quê? A confissão do nome do Senhor era necessária para a preservação e permanência na fé. E, queridos, não é a confissão de qualquer coisa, é a confissão do nome do Senhor. Por isso que eu digo que é plenamente coerente com tudo o que está acontecendo aqui. E, meus irmãos, eu creio que o que falta para muitos crentes, e talvez falte para você, o que falta para muitos crentes serem mais firmes, é exatamente aquilo que não acontece, a confissão diária do nome do Senhor. O que falta para muitos crentes não é cantar mais, não é cantar diariamente, não é orar diariamente. O que falta para muito crente é a confissão diária, lábios que confessam o seu nome. Isso é um sacrifício de louvor. Agora,
Será que nós estamos discernindo o sacrifício confessional? Eu vou dizer algo que o John Piper, ele disse. Eu achei muito interessante. Satanás faz tudo o que pode para nos distrair dessa glória, para nos convencer de que Deus é realmente sem graça, simples, pouco inspirador para o meu dia, sem brilho, sem cor. Meus irmãos, a verdade é que nós não temos coragem de dizer para Deus que Ele não tem graça no nosso dia a dia. Não tem brilho. Porque não faz diferença. Nós declaramos a nossa fé e o nosso amor ao Senhor, mas no dia a dia não há um sacrifício de louvor, porque não há uma confissão nos lábios, confissão do seu nome. Porque no fundo, nós não temos coragem de dizer, mas Satanás tem feito essa proposta, e muitas vezes nós aceitamos. No fundo, nós não temos coragem de dizer que muitas vezes para nós, Deus é sem graça, pouco inspirador no meu dia, sem brilho, sem cor. Porque o que prevalece são as suas emoções, o que prevalece são as suas decisões, o que prevalece são os seus sentimentos. Por isso que é extremamente nocivo o crente ouvir louvores que nada tem a ver com a confissão do nome do Senhor. É estratégia satânica. Muitos louvores que são cantados, e os crentes estão cantando, são louvores que não expressam nos lábios a confissão do nome do Senhor. Isso é sempre, é contínuo e é perceptível. Porque é sempre e sai dos lábios. É diário e sai dos lábios. Então, meus irmãos, o que seria essa confissão contínua do nome do Senhor? Meus irmãos, nós já vimos que quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que nós estamos totalmente fundamentados naquilo que Ele fez por nós. Quando a Bíblia diz que diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará, não é porque o nome de Jesus é um nome místico, que traz e manifesta um poder diferente. É que o nome de Jesus revela tudo aquilo que somente Ele pôde e pode fazer. Por isso que todo joelho se dobrará, porque ninguém na face da terra foi a palavra criadora. Ninguém da face da terra foi aquele que se esvaziou da sua glória e se fez carne para resgatar o seu povo. Ninguém. O nome do Senhor tem a ver com tudo que Ele fez. Por isso que Jesus, quando ensinou a oração, Ele não termine em nome de Jesus. Porque todo aquele que ora ao Pai, ele tem acesso ao Pai, porque ele está debaixo do nome. A oração que Jesus ensinou termina, porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que nós estamos debaixo da autoridade do nome de Jesus, é porque se você é salvo, nós estamos caminhando debaixo dessa cobertura. Certa vez eu estava num momento de mais uma experiência com uma pessoa possessa. E eu estava com um irmão no carro. E no carro do irmão tinha um brinquedinho do filho do irmão. E quando aquela pessoa possessa pegou no brinquedinho, a mão dela começou a queimar. E ela jogou fora o brinquedo. Ah, mas a criança era salva? Não. Aquela família, por causa da vida dos pais em Cristo, os filhos, mesmo ainda não salvos, eles estão debaixo da proteção do nome. Por isso que a mulher crente santifica o marido não crente.
Os filhos são santificados. E a ideia de ser santificado não é a ideia de ser santo, sem pecado. É a ideia de ser separado por Deus. Irmãos, confessar o nome de Jesus Cristo é confessar tudo o que Ele fez. É reconhecer diariamente a sua obra em nossas vidas. Agora veja se isso não é coerente com aquilo que estava acontecendo com aqueles crentes hebreus. Eles estavam recebendo a proposta de abraçarem outras práticas religiosas. E ele está dizendo assim: olha, ofereçam a Deus um sacrifício de louvor, não sacrifícios de louvores, sacrifício de louvor, que são lábios que confessam o nome do Senhor, são lábios que reconhecem tudo o que Cristo fez. Meus irmãos, quando Jesus orou por nós, quando Jesus orou pelos seus apóstolos, Ele disse: Pai, eu revelei o teu nome aos que o Senhor me deu. Mas Jesus não revelou o nome, eu sou. Jesus revelou o que o Pai estava fazendo para redimir o seu povo. Eu revelei o teu nome. Em outras palavras, Pai, eu revelei tudo o que o Senhor me deu para fazer, eu revelei para eles, porque são teus. E eles estão debaixo do teu nome. Meus irmãos, o nome do Senhor não representa apenas quem Ele é, mas mais uma vez representa aquilo que somente Ele pôde e pode fazer pela sua igreja. Agora, qual é o problema? Caminhando para o fim. O problema é que muitos crentes não se apropriam dessa verdade diariamente. E eles são levados facilmente por suas mentes, em seus sentimentos, pois outras coisas o afastam da confiança de Cristo. Meus irmãos, como é fácil amanhã na segunda-feira nós nos esquecermos do que Cristo fez por nós. E aí você precisa na segunda-feira confessar com seus lábios o nome do Senhor. Diante das circunstâncias que surgem para você resolver coisas básicas. Eu muitas vezes, quando eu me deparo com uma situação que eu sei que vai me afastar do Senhor, vai provocar a minha ira, e eu vou pecar contra o Senhor, eu preciso com os meus lábios confessar o nome do Senhor. Eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou e o que eu devo fazer para a glória dEle. Eu não posso agir dessa forma, eu não posso pensar dessa forma, eu não posso, porque diariamente eu confesso o seu nome. Independente das propostas que surgem para me afastar e me levar para um legalismo, para uma prática de regras, eu confesso com os meus lábios: Ele fez, Ele. Não há nada que eu faça para me fazer aprovado diante de Deus, eu estou debaixo daquilo que Ele fez. Teve um dia que eu saí do carro chovendo muito, e eu precisei entrar em um estabelecimento, mas eu estava ainda na calçada, e eu percebi que só eu estava com o guarda-chuva, só eu. E aí eu fiz assim, aí eu percebi que não estava chovendo, mas não é que não estava chovendo, na hora que eu olhei para o lado, sabe aquele momento de lerdeza da mente, que você não consegue assimilar? Eu olhei para o lado, estava chovendo, mas aonde eu estava não estava. É lógico. Eu já estava debaixo da cobertura do local. E aí, qual é a conclusão? Essa cobertura, ela não é necessária quando eu estou debaixo de uma cobertura maior. A questão é que a gente sempre continua acreditando no guarda-chuva. A gente se esquece, meus irmãos. Nós nos esquecemos, pais, que se não for a graça de Deus sustentando a sua vida, se não for a graça de Deus sustentando você diante das informações que você recebe, diante das má notícias que você recebe e receberá, diante dos acontecimentos da sua vida, se você não confessar com os seus lábios o nome do Senhor, você não vai descansar na sua mente. Ele é suficiente, Ele é supremo, não há nada que aconteça comigo que abale a minha fé, nada.
Então, caminhando para o fim, lábios que confessam o seu nome é o louvor contínuo daqueles que reconhecem tudo que o Senhor fez em Cristo. Lábios que confessam o seu nome é o louvor contínuo daqueles que confessam que somente Cristo, nada além de Cristo. Agora eu vou dizer algo para vocês, meus irmãos. Nós temos muitas dificuldades, e o Senhor sabe, de colocarmos em prática o que é viver na dependência total do Senhor. Se eu perguntar para você o que é viver o seu dia a dia, não o meu, o seu dia a dia para a glória de Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade. Esposa, quando você é conduzida àquela postura de ira contra o seu marido, e você confessa com os seus lábios o nome do Senhor, você vai se lembrar do que Cristo fez e quem você é, e a quem você deve honra. E aí você renuncia os seus sentimentos e não peca contra o Senhor, porque você confessa com os seus lábios diariamente o nome do Senhor, o nome do seu Deus. E eu quero trazer rapidamente algumas aplicações em 10 minutos. Meus irmãos, todos vocês que aqui estão, nós acabamos de experimentar esse momento. Nós estávamos aqui, a mensagem sendo exposta, e uma família da nossa igreja querida experimentou de forma repentina um momento de aflição. E nós não somos tão religiosos a ponto, vamos continuar o protocolo. Não somos soldados ingleses, que se o soldado desmaia, ninguém se mexe. Nós nos afligimos. E nós intercedemos ao Pai. E o Pai acalmou o cenário. E nós voltamos à palavra. Mas, queridos, nós estamos aqui e de repente nós somos assolados por uma notícia, por um sofrimento, por uma situação. Nós não temos o controle da nossa vida, nós não temos o controle de nada. A única certeza que nós temos é a certeza que Deus nos deu. Ele é fiel. Agora, eu acredito, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui, nós vamos enfrentar momentos de tristeza. Nós vamos enfrentar momentos de desânimo. Nós vamos enfrentar momentos de incertezas, de fraqueza, de dúvidas e até de frieza muitas vezes. Mas nós precisamos perguntar, e eu gostaria que você fizesse essa pergunta. Você precisa se perguntar todos os dias: será que o nosso estado, será que o estado da nossa alma condiz com tantas maravilhas que nós já recebemos da parte do Senhor? Talvez a pergunta mais coerente que você deva fazer, que alguns de nós tenhamos que fazer hoje, é: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez essa seja a pergunta mais coerente. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse assim: se eu reconstruo o que eu destruí, eu provo que eu sou transgressor. Capítulo 2, versículo 18. E, meus irmãos, muitos de nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Para não construirmos aquilo que já foi destruído. Já foi destruído em nós aquela confiança em nós mesmos. Já foi destruído em nós aquela segurança nas coisas deste mundo. Já foi destruído em nós aquele entendimento que o pecado é mais poderoso do que o Espírito Santo. Já foi destruído em nós, mas a forma como você vive muitas vezes revela que você está reconstruindo o que já foi destruído. Em Cristo, nós não podemos reduzir a bênção da salvação no peso da religião. Nós somos chamados
a oferecermos sacrifícios de louvor contínuos, lábios que confessam quem Ele é e o que Ele fez. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele no qual todas as coisas subsistem. Ele é aquele que me livrou do império das trevas. Ele é aquele que me fez uma nova criação. Ele é aquele que está me conduzindo para Ele. Ele é aquele que eu verei todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor eternamente. Ele. Agora, por que nós tiramos os olhos dele? Meu querido, diariamente, entenda isso. Quando o seu corpo frágil se deparar com uma realidade, com uma enfermidade debilitante, quando a tentação se levantar contra você com uma proposta mais atraente, entre aspas, do que a obediência, quando surgir uma oportunidade de crescimento pessoal sem Cristo, eu já disse para os irmãos, muitos crentes vão conseguir o que eles buscam, mas quando eles chegarem lá, eles vão perceber que eles conseguiram, mas Cristo não está. Ganharam tudo o que queriam, mas perderam a beleza da vida com Deus. Quando as pressões por causa de sua fé em Jesus parecerem insuportáveis, quando a obediência parecer algo distante e abstrato para você, quando as nossas prioridades de ontem não são mais prioridades de hoje, quando as nossas convicções, as convicções de ontem não são mais convicções de hoje, quando os nossos sentimentos criarem possibilidades para pecarmos contra o Senhor, possibilidades que diante de Deus não são possíveis, nós somos especialistas em criar possibilidades para fazermos a nossa vontade. Quando alguém disser para você algo que contraria a sua consciência cristã, confesse com seus lábios o nome do Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno que você não ceda 1 centímetro e retroceda 1 milímetro da sua fé. Porque o que o Senhor está fazendo na sua vida é para que você caminhe em direção a Ele e não retorne. E apesar de ser uma bênção ter louvores em meus lábios diariamente, apesar de ser uma bênção ter orações em meus lábios diariamente, apesar de ser uma bênção ter palavras abençoadoras em meus lábios diariamente, Deus se agrada de lábios que confessam o seu nome. Eu sei, Senhor. Lembra o que Paulo disse? Eu sei em quem eu tenho crido. Timóteo estava aflito. Por isso que alguns creem que não foi Paulo que escreveu os Hebreus, porque no final de Hebreus, o autor vai dizer que Timóteo não estava mais preso. Mas Timóteo estava muito temeroso com o que estava acontecendo com o apóstolo. Timóteo, ele ouviu falar que Paulo seria decapitado, e Paulo escreve para Timóteo e diz: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu quero terminar dizendo, meus irmãos, que não somos nós quem definimos Deus. É Deus quem nos define. E Deus nos define. Deus nos define como adoradores. Adoradores contínuos e perceptíveis. Adoradores contínuos, cuja adoração é percebida na postura, principalmente a começar na confissão. E para ficar mais claro para você, mais do que cantar, é o que eu estou afirmando quando eu canto que é mais importante. Mais do que orar, é o que eu estou afirmando quando eu oro.
que é um sacrifício de louvor. Mais do que falar sobre fé, é o que eu afirmo sobre a minha fé. Mais do que falar da Bíblia, é o que você fala e age em relação a ela. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Coerente com o texto que nós estudamos. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, irmãos?